Por que as terapias, eu digo que elas são do mal? Se elas funcionam, se elas ajudam, se é verdadeiro aquilo que elas trazem, né? Mas nem tudo que é luz aponta pra Deus, gente. Então, nem tudo aquilo que é verdade, né? Que parece verdade, a fonte dessa verdade, às vezes ela não é divina, tá? A única verdade que liberta é Jesus, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. A única verdade que liberta é Jesus. Então, ali no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, no versículo 16 também, tá dizendo assim: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava. Vejam, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Nós, por nós mesmos, humanos, não somos capazes de adivinhar coisas, de prever o futuro. Então, a pessoa que está trabalhando, né, com essas adivinhações, ela está escrava de um espírito, né? Um espírito de adivinhação. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Então, ela era escrava de outras pessoas que usavam ela para obter lucros, né? Então, ela trabalhava com isso, né? Ganhava dinheiro adivinhando, né? Prevendo ali o futuro, contando coisas. E esse dinheiro, então, ia para esses senhores. Então, ela era escrava, vou dizer para vocês de duas formas. Ela era escrava porque o trabalho dela com esse espírito de adivinhação era usado por outras pessoas. E era escrava desse espírito de adivinhação. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo e eles anunciam o caminho da salvação. Então, ela está falando aqui sobre Paulo e Silas e mais alguns que andavam com ele pregando o evangelho. E ela perseguia eles, né, por vários dias, está dizendo ali nos versículos seguintes, dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo e eles anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Então, gente, era verdade, né? Paulo, Silas e os demais que andavam com eles pregavam o caminho da salvação, né? Pregavam o evangelho, pregavam a Cristo, a cruz, né? Essa era a mensagem deles. Então, era verdade o que aquela mulher falou sobre aquele espírito de adivinhação que estava sobre ela? Sim, era verdade, né? Finalmente, ali no versículo 18, Paulo apóstolo, ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Então, percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos daquela escrava, daquela mulher, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades, e mais tarde eles foram jogados na prisão. Então, gente, nós temos muitas reflexões para fazer aqui. Ela era escrava, né? Estava sob o domínio ali de um espírito de adivinhação e alguns homens usavam desse trabalho dela, né, para obter lucro. Então, ela estava sob um espírito de adivinhação, onde esse espírito, né, ele sabia de verdades. Ele olhou ali para Paulo, Silas e os que andavam com ele e sabia que eles pregavam o evangelho, pregavam as boas novas, falavam de Cristo, né, o caminho da salvação. Então, ainda que fosse uma fonte do mal, né, um espírito imundo de adivinhação, ele sabia da verdade, né? Então, quando a gente faz ali uma sessão de tarô com outras terapias que falam coisas ao nosso respeito, a gente sabe, né, que aquilo é uma verdade, sim, né? A pessoa parece que conhece toda a nossa vida, mas porque aquele espírito que está sobre aquela pessoa, pelo qual ela faz adivinhações, ele também sabe a verdade, ele sabe da nossa vida, né? Então não deixa de ser verdade aquilo que ele traz, mas o mal também sabe a verdade. Tanto que, quando Paulo botou a mão sobre aquela mulher, e em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia, aquele espírito, ele conhecia Jesus Cristo, e ele reconhecia Jesus Cristo como autoridade. Portanto, no mesmo instante, o espírito a deixou, né? Então, Jesus Cristo é a autoridade maior no mundo espiritual. No nome dele, aquele espírito foi obrigado a sair daquela mulher. Então, isso que eu queria trazer de mensagem hoje para vocês. O mal também conhece a verdade. O mal também conhece Jesus e reconhece ele como autoridade. Então, nem tudo que funciona vem de Deus. Ah, mas a fulana fez ali uma leitura e adivinhou toda a minha vida. A fonte de adivinhação não é de Jesus Cristo. Só ele é a verdade. O caminho, a verdade e a vida é Jesus.